Pois é, eu eduquei a minha família inteira, né? Porque assim, o que acontece? Eu, né, tenho outro filho para cuidar e tenho um marido, tenho uma vida, então a gente continua. E aí eu deixo o final de semana aqui na casa da avó. Então eu dizia para a avó, né, o que dava, o que não dava. E aí eu lembro uma situação, que ele era muito pequenininho, devia ter uns 3 anos. E aí ele estava com um desodorante. 3 anos ainda sem falar, inclusive. Sem falar, né? 3 anos com desodorante na mão. Desodorante, pode dizer a marca? Pode, né? Vai chegar lá, Rexona. Pode. Eu tava com um Rexona na mão, né? E aqui. E aí saiu, foi passeando na cidade com um Rexona na mão. Eu disse, quando eu vi aquilo, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Ela disse, não, mas eu não quis tomar dele. Eu disse, não faça isso não, pelo amor de Deus. Você tá vendo alguma criança com um Rexona na mão aqui na pracinha? Não, vamos trocar por um carrinho. Se ele tá com a necessidade de segurar alguma coisa... Porque aí eu volto a dizer, a gente tem que saber o que é de criança, o que é de autismo e como a gente pode simplesmente, né, dar uma volta naquela situação. Gente, Sim. Não pode sair passeando, não pode, porque não está no contexto social, não cabia. Né? E não só em relação ao autismo, mas quando se trata de uma criança com qualquer deficiência, com outros transtornos mentais, às vezes... A família, quando não tem essa capacitação, simplesmente deixa a criança solta, fazer o que bem entende, se autorregular, né? O que se torna um problema, porque essa criança ela precisa ser inserida na sociedade. Eu tenho um conselho que foi me dado por uma psicóloga, assim que a gente descobriu, né? Assim que ele teve diagnóstico, e aí aquela psicóloga de alguns meses, né, veio uma outra fazer uma avaliação, aí ela olhou para mim e disse, realmente, tem autismo. Você tem um filho mais velho, né? Eu disse, tenho. Aí ela disse, pronto. Tudo que seu filho mais velho pode fazer, o Guilherme pode fazer. Tudo que o seu filho não pode fazer, o Guilherme não pode fazer. Você tem que criá-los assim. Porque, sabe, e até para a relação de irmãos... Sim. É importante. Imagina se eu cedesse sempre as vontades de Guilherme para onde as vontades do Gabriel iriam. Né? Não tem o menor cabimento. Que é uma coisa, como Valéria, você salientou, e eu estava pensando nisso, assim, que a gente deve tentar, a gente tem que tentar criar ele da forma mais, entre aspas, normal possível. Porque, para além da criança com autismo, de crianças com outras deficiências, tá, por exemplo, uma criança na cadeira de rodas, às vezes os pais, eles tratam como um coitadinho. Gente, ele só não pode andar, mas ele tem um mundo todinho, ele tem as mãos, ele tem um cérebro. Aí fica aquela coisa assim, a criança parecendo um jarro, parada lá, não faz nada. Não, ele não pode. Por que ele não pode? Ele não sabe falar, ele não sabe interagir. Então, termina isso causando problemas seríssimos. Né? Mas aí... Pode falar. Sim. Não, vale ressaltar assim, que uma criança com qualquer deficiência, seja ela física ou mental, ela pode e deve ouvir um não. Sim, né? sim. Sendo que, assim, muitos pais enfrentam essa dificuldade até com crianças ditas normais, né? De dizer um não. E, assim, é algo que é extremamente estruturante para a vida da criança. Até porque, assim, não tem como colocar aquela criança numa bolha. Né? Os pais, eles precisam viver, eles precisam sair, eles precisam viajar, precisam passear. E aí você já pensou você jogar no mundo real uma criança que não ouve não? É sofrido para os pais e é sofrido para ela também. Né? Inclusive, esse tipo de comportamento aplicado a pessoas que não têm nenhum tipo de patologia é gravíssimo também. Sim, sim. Né? Porque só serve para fragilizar ainda mais, porque nós, seres humanos, nós somos feitos de vivências. Sim. Não importa se você tem um problema ou não tem um problema, nós somos feitos de vivências. E aí entra a questão, né, do ter trabalho, porque às vezes tratar essa criança, essa pessoa como coitadinha é mais fácil, né? E aí, no mundo de hoje, onde todo mundo corre tanto, onde, enfim, existe todo esse ritmo natural dos dias atuais, é mais fácil dizer sim, é mais fácil ser permissivo. Sim. Aí a gente pensa, né,
que está muito ligado à questão do capacitismo, né? E o que é o capacitismo? É o preconceito contra a pessoa com deficiência. A gente tem racismo, que é o preconceito em relação à raça, machismo, que é o preconceito de gênero, e a gente tem agora essa categoria capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E esse preconceito, o capacitismo, ele está nos diferentes ambientes. Né? Então, esse olhar que a gente tem do ele não consegue, já é capacitismo, sabe? Então, a gente acha que uma pessoa que é cega, ela não pode aprender a ler, né? Vamos deixar ela só em casa, né? Vamos colocar, não vai para uma missa, não passeia, não vai namorar porque é cego, porque é coitadinho, porque não aprende. Né? E a realidade de muitas pessoas com deficiência, né? De viver isolada, de não ter essa rotina. Achei bem interessante que você compartilhou, né? Das viagens, dos passeios. Da sua família. E isso é fantástico. Né? Quanto mais experiências ele vai tendo, então Guilherme, desde pequeno, o Guilherme já andou de avião, já andou de cavalo, já andou de moto, já andou de carro, de navio. Quanto mais experiências ele tem desde pequeno, mais fácil é para ele quando ele for experimentar uma outra vez. Verdade, sair do contexto onde ele enfatiza, né? E aí quebra a rigidez também, porque Guilherme tem um comportamento rígido. Então ele sempre senta no almoço na mesma cadeira. E quando ele chega e que eu estou sentado nessa cadeira, desorganiza. Sabe? Eu digo, não, mas hoje aí dou aquela enrolada. Mas isso é uma característica típica dos autistas, né? Então eles adoram uma rotina, eles adoram tudo que é metódico, tudo que é cíclico. Então, assim, se almoça naquela cadeira, tem que ser sempre naquela cadeira. Se faz aquele trajeto para a escola, tem que ser sempre pelo mesmo caminho. Eu fiz um trajeto diferente essa semana para ir para terapia, porque eu ia passar numa loja, ele também reclamou. Eu digo, não, mas aí eu expliquei. A gente vai passar aqui, tá, tudo bem. Aí ele deu uma uma aliviada, porque ele consegue se regular bem. O Guilherme, ele consegue se regular bem. Ele não é muito difícil o Guilherme entrar numa crise. Mas dependendo da pessoa, já é suficiente para desregular. Crise de choro, realmente.